número 40 na Bíblia e a quaresma. Quaresma é esse tempo que passamos aí, uns 40 dias, né? Lutando uma batalha espiritual para transformar o nosso espírito. E o que isso tem a ver com o número 40 na Bíblia? Vamos começar com a história da Arca de Noé e o dilúvio. Antes de acontecer o dilúvio, Deus falou a Noé para fazer a arca, para construir, depois colocar os animais lá dentro, e teve o dilúvio e eles estavam protegidos. Mas não parou por aí. Durante 40 dias e 40 noites, Deus realmente mandou um dilúvio e queria acabar com a humanidade, porque ele estava sentindo um arrependimento mediante tanto promiscuidade, falta de fé, desrespeito, idolatria e coisas do gênero. E o que acontece, né? Mesmo Noé ali, né, no barquinho, na arca, ele não estava de tudo protegido, ele estava ali num diálogo com Deus durante 40 dias e 40 noites. Então, às vezes, Deus, ele escondia a presença dele, então Noé ficava muito triste, que não conseguia sentir a presença de Deus, e passava alguns dias, depois voltava, conversava com Noé. E o amor de Noé por Deus foi que fez ele desistir de acabar com a humanidade, e também foi o amor de Noé que fez ele prometer que nunca mais faria isso com a humanidade. Então, o que a gente tira desses 40 dias e 40 noites? 40 dias e 40 noites, são 40 dias e 40 noites que Noé passa ali buscando a Deus e rezando muito. Assim também nós, na quaresma, devemos buscar essa oração intensa. Nós também devemos ter esse diálogo com Deus, né? Essa conexão com Deus. E tem a história, né, do povo de Deus que passou 40 anos andando no deserto até chegar à terra prometida, e eles não entraram na terra prometida. O que acontece, né? Deus prometeu a terra prometida, mas a primeira geração que estava ali com Moisés murmurava, idolatrava. Moisés foi subir, né, o monte lá para falar com Deus. O povo já estava fazendo imagem de animal, idolatrando, que foi uma coisa que eles aprenderam no Egito. Então, essa primeira geração, Deus, ele fala assim: olha, sinto muito, mas eles não vão entrar na terra prometida, porque eles não acreditaram. Agora já a segunda geração, a terceira geração, aí eles entram na terra prometida. Por isso que Moisés, ele morre, né, diante da terra prometida, mas não entra na terra prometida. Ele não entra. Por quê? Ele obedece a Deus, que o povo foi desobediente. O povo foi desobediente. E eles passaram 40 anos caminhando, 40 anos resmungando. Eu acredito que nessas alturas do campeonato, 40 anos dava para o povo ter se convertido, mudado, né? E talvez aí Deus poderia ter mudado de opinião. Falar: não, tudo bem, deixa eles entrarem. Mas eles continuavam com o coração fechado. Então foram 40 anos, né? A primeira geração, de muita teimosia, não entrou na terra prometida. A segunda, a terceira, eles entram na terra prometida. Mas fica um questionamento para a gente, né? A gente só tem uma vida. A gente tem não a terra prometida, a gente tem o céu como a grande promessa. E a gente só tem uma única chance. Será que nós estamos fazendo o suficiente para entrar para o céu? Será que estamos sendo desobedientes a Deus?
né? É isso que a gente tem que pensar. E durante esses 40 dias é um tempo da quaresma para a gente retomar a nossa vida espiritual, né? Se é que está perdido, e traçar um jeito, não para esses 40 dias apenas, mas para a nossa vida, para a gente crescer como cristão mesmo na fé. E nós temos Jesus tentado no deserto. Jesus tentado no deserto, assim, primeiro, Jesus é a realização de todas as promessas. Se Jesus é a realização de todas as promessas de Deus e Jesus vence as tentações, isso quer dizer que nós também podemos vencer as tentações. E Jesus, ele é muito claro, nem só de pão vive o homem. Jesus é muito claro, né, que é necessário a gente viver da palavra, do jejum, da oração. E você vê, né, o Papa Francisco, esses dias, ele chamou atenção para isso, que Jesus não dialoga com o diabo. Ele simplesmente, né, nesse processo da tentação, ele dá a resposta, ele usa a palavra de Deus como resposta, né? Ele usa o jejum como a resposta. Então, Jesus passa 40 dias, 40 noites sendo tentado. E nós, né? Durante a quaresma é um período que a gente sente mesmo que as tentações, elas são mais fortes. Elas são, por quê? Porque nós fazemos um propósito e o inimigo, ele tenta a gente para ver se a gente deixa de fazer o propósito. Que propósito é esse, né? Durante a quaresma, a gente é chamado a reforçar o jejum, a penitência e a esmola. Isso quer dizer que ao longo do ano, não só na quaresma, nós também fazemos jejum, penitência, esmola. Então, por exemplo, a penitência de não comer, né, que é a abstinência de carne, toda sexta-feira, é um tipo de penitência. E nós temos o jejum, né, que as pessoas às vezes fazem na sexta-feira, uns fazem na sexta e na quarta, outros fazem sexta, quarta e sábado. A esmola, que é uma das faces da caridade, né? Então, assim, pegar as roupas que você não usa mais e doar, dar de comida, né? Dar 1 quilo de alimento para quem precisa. Tudo isso é uma coisa que a gente faz o ano inteiro, mas na quaresma é ressaltado, né? É lembrado, porque são pilares que nos ajudam na nossa vida espiritual. Porque a fé cristã católica, ela é uma fé comunitária, não só entre nós cristãos, mas como a sociedade. Então, não adianta eu rezar só por mim mesma e fazer tudo por mim mesma. Eu tenho que fazer as coisas pensando no próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo como a mim mesmo. Então, tem que haver o meu amor próximo, tem que haver o meu amor próprio, mas também o amor ao próximo. Então, quaresma é esse tempo que a gente faz um propósito, uma coisa real, cabível na sua vida, para modificar a sua alma, né? As suas atitudes, seu comportamento. 40 dias você se livra de vício, 40 dias você adquire uma disciplina, porque disciplina, ela só funciona se você tiver constância. Se você não reza todos os dias, o terço é chato, mas se você rezar 1 mês direto o terço, já vai ser natural você rezar. E uma coisa muito interessante é que, por exemplo, né, se você vai botar como penitência, rezar o terço, o rosário, vamos supor que você sempre rezasse o terço da misericórdia, agora você quer rezar o terço de Nossa Senhora. O que você faz? Deixe visível o terço. Por quê? Na sua cabeça, se você ainda tiver que pegar o terço,
é uma coisa que você está se esforçando para fazer. Então, deixe visível. Eu vou nessa quaresma rezar, vou ler a Bíblia. Então, deixe a Bíblia visível para poder ser algo prático e lhe ajudar. E depois desses 40 dias, você vai continuar rezando. Você vai continuar fazendo isso, você vai melhorar. Então, a quaresma, ele é esse processo de purificação e também de aperfeiçoamento. E a gente tem muita coisa para aperfeiçoar na nossa vida espiritual. A gente tem muita coisa nas nossas atitudes, né? Então, assim, eu já rezo o terço, eu já vou à missa, eu já rezo a palavra. Então, tá faltando uma caridade. De repente, por 40 dias, você consiga ajudar no orfanato. Se você tem dinheiro, doar, né, para um orfanato ou para uma instituição católica que esteja ajudando pessoas. Vou ficar sem comer chocolate. Beleza. E com esse dinheiro que você compraria o chocolate, você doa. Você pode fazer duas coisas. Ou você pega o chocolate que você comeria e doa, ou você pega o dinheiro e, por exemplo, doa para uma instituição séria. Aí nós temos várias instituições de âmbito nacional, por exemplo, o Padre Marlon, que está com um hospital especial para pessoas com doenças raras. Nós temos lá na Canção Nova também um hospital, acho que se chama Padre Pio, que também faz uma ajuda comunitária. Nós temos a comunidade Betânia, que ajuda pessoas a saírem do vício das drogas. Então, assim, nós temos muitas instituições ajudando pessoas. E com sua caridade, pode ajudar mais ainda essas pessoas, essas instituições ajudarem mais pessoas. Porque às vezes você fala assim, eu não posso visitar, não tenho tempo para visitar no presídio, tal, mas aí você procura a pastoral da carcerária e eles sempre precisam de sabonete, absorvente, essas coisas. Procure e fala, o que vocês estão precisando? Eu vou doar. Então, a quaresma, ela pode ser muito frutífera para você deixar de olhar para você mesmo e olhar para o próximo, sem julgamento. Por que essas pessoas estão presas? Errou, né? Tem que ficar mesmo sem nada. Isso não é um pensamento cristão católico. Quando a gente vai ajudar alguém, a gente não vai ficar julgando a história, porque fez, que deixou de fazer. Se você está ajudando, ajude de todo o coração, sem julgamento. Então, isso aqui são só alguns propósitos. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau!